O pessoal está entrando agora, eu já estou conectando com a Rita. Oi, gente. Muito legal. Oi, Rita. Oi, Renata, tudo bom? Eu estou ótima. Você me ouve bem? Eu te ouço bem. Eu também te ouço muito bem. A gente vai esperar só o pessoal entrar aqui, esses minutinhos iniciais. Aí a gente conversa, a gente começa. Tá bom. Como se a gente não se visse, né, Rita? A gente se viu quantas vezes hoje? À É, distância, mas a gente se viu bastante, né? já Legal. é bem legal, né? Eu tô achando que tem um lado interessante, né? Dessa coisa toda dos vídeos. É um novo mundo que a gente vai ter que entender como que ele funciona. Opa, tem aqui a minha assistente de palco dizendo que eu preciso puxar um pouco o microfone. Melhorou? Deixa eu ver aqui que oração. Ô, Ri, vamos esperar só mais um minuto. O pessoal que está entrando também, a gente vai esperar mais um minuto e a gente começa. Tá bom? Eu não vou colocar o fone, tudo bem? Tá, eu tô te ouvindo bem. Se você tá me ouvindo bem, Qualquer coisa você me fala. legal. Tá ótimo. Só mais um minutinho a gente começa. Eu vou cronometrar o nosso tempo, porque a gente tem só 50 minutos de live. E aí não é legal a live acabar com a gente falando ainda. Então, pode deixar que eu te aviso ali, falando, Rita, a gente só tem 5 minutos. E aí a gente vai encerrando, tá? Deixa eu ver aqui. Olha, a Leila. Oi, Leila. Chegou. Que legal. Eu vou soltar o nosso tempo e aí a gente começa. Espera aí. Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou Renata, eu sou filósofa, eu me considero uma experimentadora do mundo e eu me dedico a ajudar jovens a experimentarem o mundo. E também tenho uma paixão muito grande que eu pesquiso sobre cadernos como um lugar de existência. Dentro desse isolamento físico que a gente está vivendo, eu decidi me aproximar mais das pessoas que me admiram e que me ensinam profundamente sobre ser humano. Então eu decidi fazer essas lives uma série chamada Humanos. Então, uma das minhas convidadas, que é uma honra ter a Rita aqui com a gente, e com certeza vocês que vão acompanhar essa live, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, eu gostaria, Rita, que você se apresentasse para a gente, e depois eu faço uma provocação inicial e a gente começa o nosso diálogo aqui. Quem é você, Rita? Tá bom. Ai, se eu soubesse, viu, Renata? Eu não faço ideia também. Obrigada por esse convite. É uma honra para mim também, porque a minha geração, né, com algumas exceções, mas a gente vive dentro de outros meios de comunicação, né? E vocês têm essa agilidade muito grande de lidar com essas novas mídias e isso é muito bacana, assim, a gente é muito. Eu fico querendo, sou uma aprendiz assim de vocês. Vocês são minhas professoras. A gente que cola em você. A gente, mas para dizer, eu estou bem aberta nesse período de quarentena para que, caso seja necessário algum outro direcionamento, eu possa ir por ele, né? Mas, por enquanto, eu venho trabalhando na facilitação do contato das pessoas com a natureza de uma forma sensível, de uma forma delicada, de uma forma profunda, de uma forma que gere significados e que gere transformações para a vida das pessoas. Eu sou cofundadora do Instituto Romã e sou a assistente da Carol no projeto Ser Ela está Criança Natural. assistindo. O projeto Ser Criança Natural é um projeto também muito valioso, muito importante, eu acho, e é muito bacana fazer parte dele.
Muito Eu bom. faço trabalho, represento a Sharing Nature no Brasil, sou professora de diversas instituições, como a Escola Schumacher, a Casa Tombada, entre outras. E estou aqui à disposição para a gente fazer esse bate-papo, acho que vai ser muito legal. Obrigada, viu, Rita, por estar disposta a estar com a gente, compartilhar todas as suas experiências. Bom, pessoal que for comentando, fazendo perguntas, a Rita vai falar e eu vou anotando aqui e no momento oportuno eu coloco as perguntas de todo mundo aí na roda, tá? Rita, é o seguinte, nos meus estudos de Jung, tem um momento em que ele diz que nós, seres humanos, quando a gente se distancia da natureza, a gente vai construindo um lugar de sombra dentro da gente, que ele chama de vazio ou de lugar onde a gente está muito próximo do materialismo. E num outro momento, ele fala que quando a gente se liga à natureza, na verdade, a gente sai dessa sombra e a gente se liga à nossa verdadeira essência. Essa palavra essência, na época que eu comecei a estudar, me chamou muita atenção. E um livro que você me indicou, do Tim Gold, Estar Vivo, lá eu encontrei uma resposta que me tranquilizou, que foi confortável para mim, quando ele diz que essência é vida. E aí ele ainda traz assim, um complemento dizendo que vida é tudo aquilo que está em movimento. E eu achei isso lindo demais, né? E eu gostaria de começar essa nossa conversa com uma pergunta para você. Rita, o que é estar vivo? Eu acho que existem diversos, inúmeros, incontáveis níveis de ser e de estar vivo. Então, tem esse que a gente sabe que está vivo, porque estamos aqui, não estamos mortos, então estamos vivos, né? Esse é uma coisa. Acho que todos os seres vivos são dotados de consciência, eles são expressões da consciência, isso em diferentes graus. E no humano, ela tem diferentes graus dentro da própria espécie humana, né? E então, a gente pode estar vivo, mas não estar desperto. A gente pode estar vivo dentro de condicionamentos muito limitantes, porque condicionamentos a gente sempre está, né? E a gente pode, com vontade, com intenção, né, perseguir um caminho de buscar estar cada vez mais desperto. Eu acho que estar vivo nesse sentido de estar desperto quando você entra em contato com todos os outros seres, né? Onde a sua consciência, a sua mente, ela se expande para incluir a conexão com todos. Porque se a gente pensar assim, né, essa percepção do estar vivo de, bom, eu respiro, fisiologicamente eu estou saudável, isso é uma forma de afirmar que a gente está vivo. Mas quando a gente traz para esse olhar da filosofia, da antropologia e de outras correntes de pensamento, o estar vivo sempre se aproxima de uma ligação com a natureza. Tem um TED seu que você diz dessa ideia de natureza que a gente tem como um produto, né? Que eu vou lá e utilizo e volto para minha casa. E aí eu queria, Rita, que você trouxesse para a gente essa relação do estar vivo e dessa ideia de natureza que a gente tem. Como é que a gente se relaciona com a natureza de uma forma que a gente possa, de fato, compreender quem somos nós nesse planeta e o que é estar vivo dentro de um pensamento que não é só respirar e sair caminhando por aí, mas da vida que pulsa, que se movimenta e que existe nesse planeta. Nossa, muita coisa, Renata. É para você falar durante 50 minutos.
É, assim, eu acho que nós vivemos o nosso tempo, a maneira como a natureza é uma coisa e nós somos outra, e que estamos separados e que a natureza está aí para nos servir e que nós nos damos o direito de transformá-la ao máximo, tanto em termos de extensão territorial, quanto em termos de celulares, né? Então, a gente transforma a natureza em moleculares, né? Também a gente transforma a natureza para... Cadê você, Renata? Pode Você falar sumiu. que a minha tela virou, mas voltei. A gente tem né, a coisa genética, transgênica, esse nível de transformação. A gente tem a química que transforma os elementos, formando substâncias que a natureza não reconhece, então ela não decompõe, então vai formando lixo. E territorialmente a gente vai transformando áreas de grande biodiversidade e de qualidades próprias, né, qualidades únicas e próprias, em campos homogêneos de várias coisas que a gente sabe muito bem. Então, isso é próprio da ideia de natureza que prevalece no nosso tempo. A gente entende a natureza como um produto, como algo que está ali para a gente usar. E não só como um produto, como a gente produz lixos e tantas coisas que não tem reuso nenhum nesse meio natural, né? Não entram na dinâmica da natureza. Agora, esse assunto é interessante, você falou do essencial no começo, né? Porque a gente está numa situação de emergencial, né? E muitas vezes o urgente faz deixar o essencial para depois, né? E como é importante a gente estar falando do essencial agora, né? Porque esse também é um período de muita transformação, então a gente pode enquanto estamos em casa, enquanto estamos escutando essas lives, né, a gente está reformulando a nossa maneira de viver, porque mesmo a gente não concordando com essa maneira de viver o mundo, nós fazemos parte desse mundo e, de certa forma, nós concordamos com isso no momento em que a gente compra as coisas que foram fabricadas a partir dessa lógica, né? Nem sentimos que tem alternativa, a gente nem tem escapatória um pouco, né? Mas retomando o que você disse um pouquinho lá no começo, porque tem uma coisa que faz parte da gente, e eu acho que quem estudou realmente muito profundamente isso foi o Jung, que é a sombra. E é difícil escapar dela. A gente até uma vez eu fiz um curso maravilhoso chamado A Boa Intenção e a Sua Sombra. Então, até a boa intenção, até aquilo mais luminoso que você possa se conectar, e tem sua sombra, precisa ficar esperto. Então, eu acho que essa coisa do estar vivo é estar desperto, sabe? Porque uma coisa também estudando a doutrina das cores do Goethe, eu entendi uma coisa. Se não fosse a sombra, se fosse tudo só luz, a gente não enxergaria nada. As coisas não estariam nas suas formas. Sim, Se a gente pudesse lidar com elas. Tem uma provocação, desculpa te cortar, Rita, tem uma provocação que eu faço sempre para os alunos, que o pensador, o filósofo, né, ele é uma pessoa cega dentro de um quarto escuro, procurando por coisas que não estão lá, justamente porque o pensamento, essa busca, ele traz a luz diante dos nossos questionamentos. Então, é preciso existir a sombra, só que é preciso estar, como você falou, atento quando nós estamos na sombra. E quando Jung traz isso de que essa questão de se ligar profundamente à matéria, ao materialismo, faz com que a gente fique na sombra e não perceba que a gente está lá. E aí, de repente, ele traz, né?
volta para a natureza. Lá você vai se ligar com a sua verdadeira essência. Mas a natureza também é feita de luz e sombra. Conta mais sobre isso. Fiquei curiosa agora. Porque é da natureza das coisas, né? O que tem aqui no nosso mundo... E olha, gente, eu nem sou uma pessoa que sabe explicar tudo, hein? Eu estou só colocando a minha percepção. Nada disso é uma verdade absoluta, né? Mas o que eu ia falar? Da sombra que tem na natureza. Que na natureza tem luz e tem sombra. Eu não consigo imaginar sombra na natureza. Porque, na verdade, nosso olhar está acostumado a olhar para a matéria. Então, a gente vê a matéria. Então, a matéria é sombra. Então, você vê a árvore, você vê o passarinho, você vê tudo sombra, porque tem contraste. Entendi. Não é só luz. Se fosse luz, você viria uma luz vibrando. É uma coisa que é matéria mesmo. Só que a luz que está ali é um movimento. É isso que você está falando no começo, Entendi. porque nada na natureza está parado, nem nós, né? Não tem nada, absolutamente nada parado. Olha, Uma pedra. Tá assim agora, nem a pedra. Nem a pedra. Você vê o exemplo que o Tim Ingold dá no começo do livro. Que ele falou para você molhar uma pedra, não lembro muito bem. Molha uma pedra mesmo. E começa a ler o livro e deixa a pedra aqui do lado. E aí, de vez em quando, você para olhar para a pedra e você vê como é que ela está se transformando completamente. Esse exemplo que a Rita deu, pessoal, é quando você começa a ler esse livro, que chama Estar Vivo, ele pede para que você vá, busque uma pedra mole, coloque essa pedra do lado e leia o primeiro capítulo observando a pedra. E essa pedra vai secando e ela vai tendo um movimento. E aí ele traz esse pensamento dele de que estar vivo é estar em movimento. Ô, Rita, agora pode falar. Não, é porque não tem nada em separado. É interessante, por exemplo, a gente, quando começa a focar um pouco mais da teoria de Gaia, né, você vê toda a história da formação da vida na Terra e com as suas especificidades, e aí a gente vai entendendo os ciclos, né, dos ciclos dos elementos, né? Então tem o ciclo rápido que a gente costuma estudar na cadeia alimentar, que você pega o carbono, a água, o ciclo da água é o mais rápido, mais fácil de explicar, né? Evaporou, esfriou, condensou, caiu, ele está assim desde sempre, desde que tem água na Terra, é assim que funciona. E tem os ciclos lentos, né, que são dos elementos químicos. Cada elemento químico tem seu tempo, tem a sua demora para circular pela biosfera. Eu nem sei se é só pela biosfera, eu acho que pela esfera inteira, né? Porque está tudo circulando, até o magma que ainda está no centro da Terra e que está se movimentando e se expressando de vez em quando. Então, tudo está o tempo todo conectado e em movimento em diferentes velocidades. O que nós estamos vivendo hoje é uma expressão disso. Não é alguma coisa de errada que aconteceu e da qual a gente precisa se livrar. Isso é minha visão, hein, gente? Também vou ter que ficar eu lembrando isso toda hora. Mas a galera vai comentando aqui e vai falando. Fica tranquila, vai seguindo. Porque eu acho que a expansão de um vírus, assim, de um jeito tão pandêmico, né? Uma coisa no mundo inteiro, não tem ninguém escapando. É a expressão de um modo de vida, né? É que nem quando você faz uma monocultura e dá uma praga, porque a praga encontrou alimento suficiente porque ali só tinha aquele alimento que ela gostava, então ela se reproduz na praga. Então, acho que o vírus é uma expressão ecológica mesmo da nossa forma de viver. E por isso que eu acho que é importante, já estou mudando um pouco de assunto, né? Mas eu acho que é assim, importante a gente poder viver esse momento deixando que as transformações que ele pede
ocorram dentro de nós, porque senão vai vir outro vírus depois, sabe? Enquanto a gente não aprender esse negócio, enquanto coletivo, né? Não é individual. Ô, Rita, tem uma passagem da minha vida muito interessante, vou contá-la bem resumidamente aqui para ilustrar o que eu quero te trazer para a conversa. Quando eu dei aula numa escola em Cusco, no Peru, eu comecei a perceber logo na primeira semana um movimento de coletividade muito intenso. E eu, dentro da minha ignorância, até eu entendo de um processo cultural, eu achei tudo aquilo muito estranho. Eu achei que fazia parte de um acordo, sabe? Acho que aqui existe um acordo entre todo mundo que não fique parado, ajude quem precise. Então, sei lá, eu estava dando aula, uma professora batia na porta e falava assim: professora, meus alunos não vieram, você está precisando de ajuda? Não, muito obrigado. Quando eu saí, ela estava varrendo o pátio. Aí chegava, como a escola era dormitório, era muito comum eu estar no meu quarto, alguém bater na porta e falar: olha, acabei de fazer um macarrão, vamos comer. Então, e quando eu chegava lá, não era na cozinha, não era assim: ah, eu fiz macarrão, tem macarrão. E aí eu sentei com a fundadora da escola, uma semana que eu estava lá, eu falei: olha, Isabel, eu acho que eu estou um pouco perdida, deve ter algumas regras, algumas normas que eu não sei o que mas existe um processo colaborativo muito intenso aqui, tem alguma coisa que eu tenho que estar fazendo e não estou. E a Isabel era uma senhorinha francesa que viveu um pouco no Brasil, depois foi para Cusco, tinha aquele espanhol misturado com francês, sabe? E ela me levou, assim, para uma janelona que tinha na escola e ela apontou, assim, ela falou: no seu país tem um vulcão como aquele? E aí eu disse: não, não tem. Ela falou: você sabe que ele é ativo, né? Eu falei: sei. Ela falou: dentro de instantes, talvez a gente não possa ficar aqui onde nós estamos. E logo depois ela falou assim: alguma vez a Terra já tremeu no seu país? E eu percebi que ela estava trazendo todas essas questões da natureza, sabe? Eu falei: não, nunca. Ela falou: não, né? Nunca. Vocês nunca sofreram um terremoto? Eu falei: não, também não. Ela falou: vocês já passaram por um processo de guerra? Não, também não. Ela falou: então vocês não sabem o que é a todo instante precisar com que tudo que está se movimentando e vivendo ao seu entorno, você depende da vida daquilo ou do outro e o outro depende da sua. Então, aquela pessoa que te ofereceu o macarrão, talvez amanhã a casa dela não esteja em pé e ela precise comer macarrão na sua casa. E aí ela terminou a conversa dizendo assim: mas um dia eu tenho certeza que o país de vocês vão viver a oportunidade de aprender o que é, de fato, ter a necessidade de conhecer todos os movimentos que estão à volta de vocês. E agora, a Isabel pulsa 24 horas na minha mente, né? Realmente, esse processo natural que a gente está vivendo desse movimento, a gente pode chamar de pandemia, mas está nos aproximando demais dessa sombra, aonde a gente vai encontrar que lugar é esse que nós estamos e de lá de dentro trazer a luz. E aí, a pergunta que eu quero que você colabore com a gente aqui é: agora que a gente não pode estar do lado de fora e que a gente tem que estar do lado de dentro, como que a gente encontra esse movimento natural da gente, Rita? Tô aqui dentro, não saio mais. Eu estava conversando esses dias com vocês, né? Sim. Porque quando a gente estava, né, na vida normal, o nosso trabalho era não só estimular as pessoas para estar do lado de fora, como para também atravessar essa barreira do olhar, que só vê a matéria, né? E começar a perceber o movimento. Então, isso é toda uma educação da sensibilidade para poder atravessar o óbvio e entrar em contato com o sensível, que te permite se conectar com o movimento da vida. Então, precisa de um esforço para isso. É para isso que nós nos dedicamos, né? Para a gente entrar em contato
uma natureza, seja da calçada, seja da floresta, né? A gente precisa ir além daquilo que já é. Por outro lado, quando a gente está do lado de dentro, como agora, é uma oportunidade também para entrar dentro, né? Quando a gente fica muito agitado, fazendo um monte de coisa, é como se a gente vai trazendo uma sensação de que a gente está numa prisão. Mas se você começa a cultivar esse núcleo mais interno da sua natureza, que para cada um é único, né? Você vai inevitavelmente indo para um aquietamento e para um acessar desse silêncio interno que pode acontecer em qualquer lugar. Mas é privilégio poder fazer isso agora, porque todas as atividades estão diminuindo. Então não adianta a gente ficar inventando atividade e ficar torcendo para que isso acabe, essa tortura acabe logo. Eu acho que é muito mais produtivo, interessante, produtivo não é boa palavra, mais rico em aprendizados, né? Se você puder acessar esse ambiente interno, porque é nessa musculatura que você desenvolve que vai te dar que vai te dar condições de estar mais desperto. Mais Entendi. desperto aos movimentos. Eu acho que é de uma riqueza incrível, porque se você está dentro de casa, vamos supor que a pessoa esteja sozinha, né? Conforme ela vai se aquietando, ela vai se silenciando, ela vai percebendo coisas muito sutis, né? Do seu próprio corpo, dos seus próprios movimentos e da sua coreografia mesmo dentro de casa, né? Como que você faz cada dia? Eu tenho, por exemplo, para mim está sendo uma experiência assim, não tem um dia repetido do outro. Porque cada dia eu estou me sentindo de um jeito, as coisas estão me aparecendo de um jeito, as coisas me afetam de um jeito. É uma oportunidade também, eu acho que é uma oportunidade incrível, assim, porque quando depois a gente puder sair para fora e se abraçar e entrar nos parques e nas matas, talvez nós sejamos pessoas melhores, com mais condição de entrar em contato mesmo com a natureza, porque a natureza existe num estado, a natureza que eu falo assim, as plantas, os animais, as rochas, né? Eles existem num estado anterior ao pensamento. Então, para a gente entrar em contato com eles cara a cara, pau a pau, tete a tete, a gente precisa entrar nesse estado anterior ao pensamento. Ou seja, a gente precisa parar de ficar maquinando tantas ideias, né? Que são muito boas, muito produtivas e vão ter seu momento ótimo de... Mas a gente saber manejar isso, sabe? Agora eu vou pensar, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer, agora eu vou escrever, agora isso, agora aquilo. Agora eu vou silenciar. Ô Rita, o Le Breton ele fala muito disso, né? Ele diz que a gente precisa silenciar para interpretar o que a gente está sentindo. Então, quando você diz essa questão do pensamento, do silenciar, seria a gente perceber esse nosso movimento interno e entender o que a gente está sentindo? É Eu isso? acho que é quase isso, mas é quase que não entender nada. Uau! É quase que te dá uma pausa para esse entendômetro, sabe? Essa máquina de querer de entender coisas, que é fundamental, não estou jogando ela fora de forma alguma. Mas
é tão importante quanto você ser inteligente, ter ideias, escrever coisas, fazer coisas, tal, 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 tal. Tão importante quanto isso é você também poder entrar nesse estado, que é um estado que nós temos dentro de nós. Você vê quantas vezes no Ser Criança Natural a gente já falou sobre isso, sobre a necessidade que a criança tem de solitude, de Uhum. momento de ficar sozinha, de ficar quieta. A gente não respeita hoje em dia isso das crianças, né? E pensando da história da vida na Terra, a experiência que a pedra tem, que a planta tem, que a terra tem, que o passarinho tem, é uma experiência que nós temos, porque eles são nossos ancestrais. Isso não é uma história, é algo cientificamente, digamos. Tudo bem, é uma história também, né? Mas é algo que existe uma certa probabilidade de ter verdadeiramente acontecido. Quer dizer, toda a história da vida na Terra se transformando, de repente chegou nesse mamífero bípede, com a cabeça aqui em cima, equilibrando tudo, tentando ver o que que faz com com esse equipamento todo que surgiu, né? Que deram para nós. Então, a gente tem como, é muito mais fácil para nós acessarmos o estado de ser de uma árvore do que da árvore acessar o nosso. Acho que é Ô, Rita, eu isso. acho que trava. Ah, tá. Não, eu achei que tinha Não, travado eu porque a fiquei sua voz quieta estava. aqui. Esse finalzinho eu não escutei muito bem. Não sei se o pessoal escutou legal, se foi a minha internet. Deu para ouvir, pessoal? Faz um joinha aí, alguma coisa para a gente saber. Posso repetir também. Você não ouviu, Renata? Para mim tá falhando um pouco. Agora eu não sei se você me ouve bem? Eu ouvi bem. Tá, o seu dá para te ouvir, mas ele deu uma falhada assim de leve, Ri, no finalzinho só, mas deu para te entender. A Eu gente disse que é tem, mais. Hum, eu disse que a era gente mais tem. fácil a gente entrar no estado de consciência da árvore do que a árvore entrar no nosso. Ah, que lindo, sim. A gente tem ainda 10 minutos e eu queria trazer agora para tudo isso que você está falando, que eu acho que é importante a gente citar isso, né, Rita? Sempre você traz para a gente nas suas conversas, sempre que você está dando uma aula, alguma coisa, você fala dos povos originários e de como essas pessoas se relacionam consigo, com o mundo. E eu acho que tem muito a ver, eu acho que a gente tem sempre que voltar a olhar para esses povos. Teve uma pessoa aqui que citou os maias, e a gente tem os nossos povos originários aqui que nos ensinam bastante. Eu acho que você poderia falar um pouco disso para a gente também, sabe? Essas pessoas que estão sempre do lado de fora e, ao mesmo tempo, do próprio lado de dentro, né? Eu não sei assegurar isso para os povos originários, porque precisaria, eles é que precisariam dizer isso, né? Mas o que eu entendo é que são povos, são culturas no mundo todo que fizeram outras escolhas para o seu próprio desenvolvimento. Então, eu acho que pode ser que tenha, não sei, às vezes a gente romantiza um pouco, mas a gente, na verdade, não sabe, né? Pode ser que eles tenham uma conexão maior com a natureza, é muito provável, porque justamente as escolhas que eles fizeram culturalmente permitem isso, né? Hoje em dia, eu acho que principalmente os povos originários no Brasil, né? Mas tem em todo mundo, eu não conheço assim, né? Eu acho que tem milhares de experiências diferentes, porque eles estão muito afetados, né, pela nossa presença branca e civilizada, né? Uhum.
até agora estão chegando muito perto de índios intocados, né? Como chama os índios que ainda não Não fizeram tiveram contato? contato com a maldade do mundo, o homem branco. Estão perseguindo muito eles agora, que são poucos, e na Amazônia tem bastante. Eu tenho lido coisas pelo ISA sobre isso. Eu acho que tem um aspecto que o professor Stefan Harding, lá da Schumacher, fala que é importante retomar, que é o animismo, porque esses povos, eles são animistas, né? A religiosidade deles é diferente da nossa. Não tem... todas as coisas são divinas, deificadas, são mágicas, são sagradas, ou tudo, né? E a gente, conforme foi tirando a divindade das coisas, foi aos poucos se permitindo a manipular, dominar essas coisas todas, né? E essa história vai longe, né? Porque aí não é só a natureza, é a mulher. Sim, tudo. Mas eu quis trazer esses povos originários para a nossa conversa, porque a gente está falando de essência e de vida, né, Rita? E a gente tem muito o que aprender sobre vida e sobre essência com esses povos, e que a gente ignora, a escola ignora, né, a nossa cultura ignora, e a gente trata o próprio indígena brasileiro como aquela pessoa que a gente domesticou e acha bonito. Então, talvez fique aqui essa mensagem para a gente olhar para esses povos como um lugar onde a gente pode nos religar também, né? O que você acha disso? Olha, eu, por exemplo, antes da gente começar aqui, eu estava ouvindo um pouquinho de uma fala do Ailton Krenak, né? Então, por exemplo, mas o Ailton é excepcional, né? Assim, Sim, ele é um filósofo, ele é um pensador indígena, só que ele é um pensador livre, ele não é um tradutor da cultura de onde ele vem, né? Ele é um tradutor universal, assim, né? Que tem muito aprendizado, é todo um mundo, né? É uma coisa muito grande, assim. Eu acho que se passar. São quantas etnias, né, que nós temos? Cada etnia com vários aldeamentos diferentes, com situações diferentes. Imagina você fazer um estágio em cada um, né? Para poder aprender como que se faz, né? E também importante. isso é uma longa conversa, eu acho, Renata. Pena que nós estamos aqui no final, porque, Estamos. porque eu acho que hoje em dia o que é importante em relação aos povos tradicionais é a gente superar esse estado de isolamento, de que eles são outros, né? E conquistar um estado de amizade, né? De irmandade. Para mim, um dos maiores privilégios na vida é ter amigos indígenas, assim, Sim. e me aceitarem como amiga, né? E não como uma branca tonta qualquer. Que faz parte desse movimento da vida, né? A gente se misturar, a gente se entender, se reconhecer no outro. Rita, a gente tem só 5 minutos. E aí eu gostaria muito que você pudesse deixar aqui pra gente uma mensagem, o que está pulsando no seu coração, né? Você lembra que eu falei, Rita, é como se a gente estivesse no sofá de casa batendo um papo. Então, eu gostaria muito que você trouxesse pra gente que pulsa aí, o que movimenta dentro de você que você gostaria de falar pra gente agora. Olha, eu acho que o que eu já falei, na verdade, né? Que a gente pudesse aproveitar a oportunidade dessa quarentena para atravessar a barreira que a gente cria para nós mesmos, inclusive culturalmente,
que não entra em contato com o seu ser mais profundo. Então, que você possa se aquietar, às vezes busca aí, tem 1000 jeitos de fazer. Aproveitar esse momento para que quando acabar a quarentena, a gente possa sair completamente renovado e o mundo já será outro por conta disso. A gente já vai encontrar um novo mundo, se todo mundo parar de ficar com essa expectativa de que logo se acabe, ficar com esse pavor de que a economia vai se desestruturar, porque ela vai mesmo, mas nós vamos precisar encontrar novas formas de viver, e isso é muito bom, isso é muito auspicioso. Mais solidariedade, e colocar nossa inteligência numa outra direção. Que Acho que é bonito. isso que eu gostaria de desejar para todos nós, que a gente esteja pronto para viver num novo mundo e que a gente aproveite a quarentena para se preparar para isso. Rita, eu nem sei como agradecer por você estar comigo. Eu tenho aprendido isso nesses momentos de silêncio aqui em casa, de que o tempo em que as pessoas estão comigo e que, de certa forma, me ensinam a me movimentar de um jeito diferente, né? Como se eu aprendesse a me movimentar junto, né? E então eu tenho sentido muita gratidão. Assim, eu tô revendo tudo isso, né? Quem são as pessoas que criam movimentos dentro de mim, e isso se torna muito sagrado para mim, né? As pessoas que eu deixo entrar e que me movimentam muito. Você é uma dessas pessoas sem sombra ou com sombra de dúvidas. Com sombra de dúvida. Com sombra e com dúvida. Foi sensacional te ouvir, sempre é. Eu agradeço as pessoas que ficaram aqui com a gente, comentaram. Só lembrando aqui, o livro que a gente comentou chama Estar Vivo, a Ana colocou aí, do Tim Gold. E depois fica a dica para as pessoas lerem, né, Rita? Foi um livro que a Rita me indicou. Aqui, ó, vou mostrar. Esse aqui, ó. Tá? Livro sensacional. Só falando, esse vídeo depois, gente, eu vou subir ele no YouTube completinho. Depois, quem chegou agora, que tá falando, eu cheguei agora. Depois vê depois. A Rosane que chegou agora, todo mundo. E o que eu posso deixar para todo mundo é isso. Vamos entrar, como disse a Rita, entrar dentro, né, Rita? Nos escutar, entender o que o silêncio está nos dizendo, porque tem muito som dentro do silêncio. E a hora que a gente sair, que a gente possa ser um novo movimento junto com esse novo planeta que está renascendo. Eu estou escutando o barulho de pássaros diferentes na minha janela. Eu estava falando para a Ana que as noites não são tão escuras mais, aquele céu negro não está se formando mais. Então, meus olhos estão vendo outras cores agora do mundo. E é isso, que a gente possa sair e ser um novo movimento nesse novo planeta que tá renascendo aí pra gente. Rita, muita gratidão por você estar comigo, viu? Foi sensacional. Sinta-se completamente abraçada e muito obrigada a todo mundo que nos escutou agora. Foi muito bom a gente não estar sozinho. Muito bom. Obrigada, gente, Renata. Obrigada, viu? Tchau, Ri. Tchau, gente. Obrigada.